Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós começamos na semana passada o livro 1, na aula 1, e nesta semana, ainda do livro 1, vamos ter várias aulas, é claro, mas nesta semana nós vamos ver a aula de número 2, que vem tratando sobre as religiões não cristãs. Nós estamos vendo então os antecedentes do cristianismo, que vamos ver aí várias e várias aulas relacionadas sobre estes assuntos. E o objetivo desta aula sobre as religiões não cristãs na parte 1 é identificar nos mensageiros das diferentes religiões os porta-vozes de Jesus no planeta e apresentar as principais características do hinduísmo e do budismo. Aula muito interessante. Mas antes de nós iniciarmos a partilha do nosso material de estudo, eu lembro a todos vocês que não esqueçam, meus queridos e minhas queridas, de já curtir o vídeo agora no início, para que vocês não esqueçam depois de curtir, porque é fundamental que sejam curtidos os vídeos, meus queridos e minhas queridas, para que esse material, sendo reconhecido pelo algoritmo do YouTube, seja espalhado também com outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é mesmo? É espalhar o bem que nós temos recebido. Meu querido, minha querida, não esqueça que aí na tela final eu vou deixar para vocês os links das playlists do ESG 1, do ESG 2 e do ESG 3, do tomo 1, tomo 2 e tomo 3, que nós já estudamos aqui, mas que talvez porventura você esteja iniciando agora no canal e não tenha visto. Então, para que você entenda esse material que estamos começando a estudar agora, do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, é fundamental que você tenha feito o ESG, que são aí os estudos básicos da doutrina espírita. E nós temos aqui mais de 100 e poucos vídeos no tomo 1, no tomo 2 e no tomo 3, no ESG 1, 2 e 3, que eu vou deixar aqui disponível na tela final para vocês. E também para você que queira rever esse material, ficará aí disponível, ok? Vamos então à leitura da nossa aula de hoje e, posteriormente, eu teço breves comentários. Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direta ou indiretamente, pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Percebemos então que todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e da moralidade dos habitantes do planeta. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo é lento, sobretudo no homem primitivo ou de pouca evolução moral e intelectual. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Importa considerar que o sentido religioso é inerente ao ser humano,
ainda que rejeitado por algumas correntes filosóficas e científicas de natureza materialista. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. O desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificada na história de cada povo. Vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta. Há um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre. Sob a supervisão de Jesus, missionários renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros, compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Num esforço de síntese, apresentaremos as principais manifestações religiosas não cristãs neste roteiro e no próximo. Hinduísmo. O hinduísmo, palavra que significa indiano, não possui um fundador propriamente dito, nem um credo fixo. Projeta-se na história como uma religião atemporal pela capacidade de incorporar novos pensamentos e novas práticas religiosas. Na verdade, o hinduísmo abrange várias expressões religiosas que se desenvolveram na Índia há 3 ou 4 mil anos. Nesse caldo religioso, encontramos manifestações tipicamente politeístas, monolatristas, panteístas e animistas. No monolatrismo, encontramos práticas religiosas situadas entre o politeísmo e o monoteísmo. Adora-se um Deus único, considerado o mais importante, mas sem negar a existência de outros deuses. O panteísmo tem como princípio a crença de que todas as coisas e seres são uma partícula de Deus.
O animismo ensina que os elementos da natureza são animados por espíritos que devam ser cultuados. As diferentes formas de expressão do hinduísmo atual abrangem uma variedade de cultos e rituais, existindo em comum a aceitação do sistema de castas, dos princípios do karma e a adoração da vaca como animal sagrado. O regime de castas define a existência de 4 classes sociais básicas, ou varna, que significa cor. Primeiro, sacerdotes, os brahmanes. Segundo, os guerreiros. Terceiro, os agricultores, os comerciantes e os artesãos. E quarto, os servos, que seriam os párias. Essa classificação deu origem a especificações tão detalhadas que, surpreendentemente, no início do século XX, existiam cerca de 3.000 castas. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Segundo o entendimento hinduísta, karma, que significa ato, é uma lei natural, fundamentada na crença de que todas as ações do homem têm consequências e que serão expressas numa próxima reencarnação. A adoração da vaca como animal sagrado é outra concepção universal das tradições hindus, visto que são animais que suprem todas as necessidades de manutenção da vida biológica. Essa adoração é claramente manifestada durante as festividades religiosas da Índia, existindo até nos Vedas hinos para as vacas. Há pontos concordantes entre diferentes seitas hindus, como é natural. Entretanto, as discordâncias são maiores em razão da natureza de cada tipo de interpretação religiosa: politeísta, monolatrista, anímica, panteísta ou monoteísta. Entre os monoteístas hindus, temos os que abraçam concepções cristãs e os que seguem a orientação islâmica. Em geral, as manifestações religiosas hinduístas têm como base o livro sagrado Veda ou Vedas. A palavra Veda significa saber ou conhecimento. Trata-se de uma sabedoria transmitida de forma oral, cujas raízes remontam de 1500 a 1000 a.C. Assim, quando se faz citações dos Vedas, se afirma: está ouvindo? Representa uma forma sacra de ouvir dizer. Em oposição, se a referência provém de um texto religioso escrito, tendo ou não como base a tradição oral, se expressa: está escrito. As tradições védicas estão anotadas em livros, daí a utilização da forma plural Vedas. O livro védico Rig Veda é o mais antigo, sendo considerado a Bíblia mais antiga da humanidade. O hinduísmo apresenta um sistema de adoração a diferentes entidades espirituais, denominados deuses com letra minúscula. Os mais populares são Siva ou Shiva e Vishnu, os quais já encarnaram respectivamente como Rama e Krishna, de acordo com a tradição hindu. No hinduísmo existe também
um grande número de divindades menores, uma variedade de animais, árvores e rios sagrados animados por espíritos. O rio sagrado mais conhecido é o Ganges. No período védico tardio, entre 1000 e 500 a.C., ocorreu na Índia uma reforma religiosa que recebeu o nome de Brahmanismo. O Brahmanismo é uma religião ortodoxa, praticada por iniciados em práticas védicas ou brahmanes, conhecidos como sacerdotes mágicos. Os livros sagrados do Brahmanismo são os Brahmanas e os Upanishads. Ambos são considerados como revelações de Brahma ou Brahman, que seria o Deus Supremo. Os Upanishads, livros hinduístas mais lidos pelos indianos, estão escritos sob a forma de diálogos entre o mestre e o discípulo. Transmitem a noção de ser Brahman, a força espiritual essencial em que se baseia todo o universo. Todos os seres vivos nascem do Brahman, retornam no Brahman e ao morrer voltam ao Brahman. O karma é um conceito-chave da filosofia religiosa dos Upanishads, que, considerando o homem como ser imortal, pode renascer numa casta mais alta ou mais baixa, ou também habitar o corpo de um animal. Os Upanishads trazem, segundo a interpretação hindu, a síntese da moral universal. Outro texto religioso de grande valor para as religiões hindus é o Bhagavad Gita, a Canção do Senhor. Faz parte da obra épica Mahabharata, em sânscrito, que significa Grande Índia, que, segundo a tradição, foi ditado por Krishna Dvaipayana Vyasa, o compilador, possivelmente no século IV a.C. O Bhagavad Gita foi incluído no Mahabharata, possivelmente no século III a.C. O Bhagavad Gita, escrito em sânscrito, relata o diálogo de Krishna, uma das encarnações do deus Vishnu, com Arjuna, seu discípulo guerreiro, em pleno campo de batalha. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sobre seu dever e recebe iluminação diretamente de Krishna. No desenrolar da conversa, são inseridos pontos importantes da filosofia indiana, oriunda dos Vedas e do Brahmanismo. A obra é uma das principais escrituras sagradas da cultura da Índia e compõe a principal obra da religião Vaishnava, popularmente conhecida como movimento Hare Krishna. Hare Krishna, ou mais apropriadamente, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é uma cultura monoteísta hindu oriunda da tradição védica e que tem por base os ensinamentos do Guru Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que viveu entre 1486 e 1534. Esse movimento foi introduzido no Ocidente em 1965 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Os membros da Sociedade Hare Krishna participam dos serviços nos templos e realizam suas práticas, chamadas de Bhakti Yoga ou Yoga da Devoção, em casa, ou se dedicam inteiramente ao serviço de devoção à Suprema Personalidade de Deus, que é Krishna, levando uma vida monástica. Krishna é um nome de Deus e significa o todo atraente, em sânscrito. Os seus membros não podem consumir álcool, fumar e usar outras drogas, seguindo uma dieta lacto-vegetariana, dedicando-se ao estudo das escrituras védicas e à entoação de mantras.
Os mantras são considerados sons transcendentais, cantados repetidamente como auxílio à meditação e à autorrealização. Durante o canto podem manifestar estados de êxtase transcendental que resultarão na libertação da alma do corpo. Posteriormente à reforma bramânica, surgiram dois movimentos religiosos, por volta do século VI a.C., opostos ao brahmanismo: o janaísmo, mantido circunscrito à Índia e que persiste nos dias atuais, e o budismo, que se difundiu pela Ásia. Essas duas manifestações religiosas são semelhantes, repudiam o ritual indicado pelo brahmanismo, são indiferentes às tradições védicas e às suas divindades. São também contrárias ao regime das castas. Seus fundadores apresentam-se como homens comuns, não aceitando como a reencarnação de qualquer divindade. O janaísmo tem como fundador Mahavirajina, que era descendente da família dos kshatriyas, de guerreiros e de príncipes, e teve uma vida de asceta, não usando nem mesmo roupa. Difundiu a sua doutrina no meio da nobreza a que pertencia. O janaísmo admite a ideia da transmigração das almas, tendo como primeira proposta moral não fazer o mal a qualquer ser vivo. O religioso hindu, independentemente da seita a que pertença, tem um altar doméstico onde cultua os deuses de sua devoção e procura seguir o caminho sagrado indicado pelo Bhagavad Gita, cumprimento dos deveres para com a família, os membros da sua casta e da comunidade associados às virtudes da compreensão e da adoração. É importante assinalar que a tradição hinduísta representa a base da forma religiosa e social da humanidade terrestre. Dos espíritos degradados do ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Budismo. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, que viveu entre 560 e 480 a.C. O Buda, que significa o iluminado. Gautama era filho de um rajá indiano e até a idade adulta viveu no palácio compartilhando as vantagens materiais destinadas à nobreza. O budismo apareceu na mesma época que o janaísmo, mas sempre teve papel mais significativo. Conta-se que Buda, ao percorrer o país, em certa ocasião, encontrou os mendigos, os enfermos, os desditosos. Confrangeu-se-lhe o coração, e certa noite deixou o seu palácio no esplendor de uma festa para compartir a sorte dos desgraçados. Foi no trato com as pessoas sofredoras e vivendo em contato com a natureza que Buda encontrou a inspiração para organizar a sua doutrina. Começou por combater as superstições e os sacrifícios. A seus discípulos nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa, mas declarou que a alma renascia constantemente até a completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere corporal, iria para o Nirvana,
que é a completa tranquilidade do espírito. Ensinava que a miséria humana tem origem nas ambições egoísticas. O hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. Para Buda, o ser humano está preso a uma série de renascimentos e, como todas as ações têm consequências, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo um destino cego, nem uma divina providência. Uma existência está inexoravelmente presa a outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra o homem a passagem, a porta para a salvação, para a perfeição ou nirvana, palavra que significa apagar. A busca pelo nirvana é meta primordial budista, uma vez que essa doutrina ensina que durante a reencarnação não há uma verdadeira autonomia. Tudo é transitório e pleno de sofrimento. Com o nirvana, a pessoa alcança uma vida sem sofrimento, de iluminação espiritual, o Bodhi, em que o karma e a necessidade de renascimento já não mais existiriam. Com a morte de Buda, surgiram divergências entre os discípulos a respeito da interpretação dos ensinamentos búdicos. Assim, por volta de 380 a.C., realizou-se um concílio que provocou uma cisão entre os monges conservadores e os monges liberais, constituindo-se em diferentes correntes de organização religiosa. Os ensinamentos de Buda podem ser resumidos no seguinte: a lei do karma. Para Buda, enquanto a pessoa não atingir o nirvana, estará escravizada à necessidade da reencarnação. Como todas as ações humanas têm consequências, é preciso que a pessoa aprenda a se depurar pelos renascimentos sucessivos. Visão da humanidade. O budismo não aceita a ideia de uma alma individual e eterna como é difundida nas tradições hindus. O fato de o ser humano achar que é um eu ou que tem uma alma reflete ignorância, e essa ignorância pode lhe trazer graves consequências, uma vez que cria os desejos, e o desejo é que cria o karma. A alma, para o budismo, é algo tão fugaz como qualquer coisa que existe no mundo. As 4 nobres verdades do sofrimento fazem parte do sermão de Benares, proferido por Buda. As 4 nobres verdades são: tudo é sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. O sofrimento cessa quando cessa o desejo. Só assim se segue o caminho das 8 vias: perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção e perfeita contemplação. O budismo mantém atualmente 2 tendências principais. Theravada, a escola dos antigos monges, que enfatiza a salvação individual pela meditação, sendo predominantemente no sul da Ásia, Birmânia, Tailândia, Sri Lanka, Laos e Camboja. Mahayana, o grande veículo, que ensina a ser possível a salvação das pessoas. Essa escola é mais encontrada no norte da Ásia, na China, no Japão, na Mongólia, no Tibete, na Coreia e no Vietnã. Na China surgiu o Zen Budismo, uma derivação da escola Mahayana, que dá ênfase à meditação como forma para alcançar a iluminação, e
consequentemente alcançar o Nirvana. Atualmente o Zen Budismo é o mais praticado no Japão, onde existem cerca de 20.000 templos e 5 milhões de adeptos. Aula muito interessante, não é mesmo, meus queridos? Para nossa contemplação e para nossa reflexão. E aqui nós vimos então que sejam quais forem os mensageiros que são enviados por Deus à Terra para criarem as diferentes religiosidades, todos eles são mensageiros também do Cristo. São mensageiros que prepararam o caminho para que Jesus pudesse chegar, não é? Essas religiões, essas religiosidades iniciais, que são tão abençoadas quanto o cristianismo e quanto qualquer outra crença, porque também são formas de que cada ser humano pode chegar a Deus, não é? Então, nós vemos aí que estes também foram mensageiros do Cristo, porque há multiformas de se chegar a Deus, não é mesmo? E sempre vai depender aí da evolução da alma. Então, num passo a passo, foi sendo preparado por esses mensageiros o caminho para que o nosso Mestre Jesus viesse à Terra. Aula de fundamental reflexão, material muito interessante, muito mais aprofundado, para que a gente possa aí estudar e conhecer essas outras crenças também, que nós vamos aí seguir nas próximas aulas, através dos antecedentes do cristianismo, e que na próxima aula então veremos as religiões não cristãs na parte 2. Antes de nós encerrarmos o nosso estudo, eu lhes convido então, meus queridos, para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos encontrarmos aqui e fazermos juntos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida mentora e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores espirituais em equipe com ela, todos a serviço de Jesus, para virem nos ofertar a renovação das nossas energias através do passe. Assim sendo, meus queridos, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, o nosso Pai querido, que Jesus, o nosso amigo muito fiel, o nosso Mestre amado, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa e consoladora, que sempre nos leva pela mão até Jesus, e que os nossos benfeitores espirituais continuem todos nos estimulando ao bem e ao crescimento espiritual, e que nós, com boa vontade, dedicação e prática do bem que temos recebido, possamos seguir os nossos caminhos de evolução, abençoando também a outras vidas, através do trabalho da caridade, da amorosidade, da indulgência, do amor, do perdão e do bem a todos aqueles que nos rodeiam. E que assim seja e assim se faça. Excelentes estudos e reflexões a todos nós e um grande beijo nos seus corações. Assim me despeço, meus queridos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.